Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você. Café com palavra mais uma manhã. Como você está? Nesse dia 3 de agosto, esse mês se iniciando, esse mês dando as boas-vindas. E nós esperamos que muitas bênçãos sejam derramadas sobre mim e sobre a tua vida nesse mês de agosto. E que tudo aquilo que você deseja no seu coração você possa receber nesse próximo mês, e que as bênçãos do Senhor elas são infindas sobre a minha vida, sobre a tua. Que Deus abençoe a sua casa nessa manhã de sábado. Que Deus abençoe a sua casa nesse dia maravilhoso. Que o Espírito Santo se chegue a você, que o Espírito Santo faça morada, que o Espírito Santo transforme a tua vida nessa manhã. E eu espero que muitas bênçãos sejam realmente derramadas sobre a tua casa, sobre ti, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Vamos iniciar o capítulo 11, que vai falar algo que a gente conhece muito bem, que é a oração que o Pai nos ensinou. E vai dizer assim: e aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. E ele lhes disse: qual de vós que tem um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, e eu não posso levantar-me para te dar. E eu vos digo que ainda que ele não levante para vos dar por seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Amém? Então nós vemos nessa manhã que Jesus está orando. Jesus está em um certo lugar com seus discípulos orando. Ou Jesus estava orando, ou Jesus estava curando enfermos, ou Jesus estava batizando, ou Jesus estava expulsando demônios. Jesus estava anunciando o reino de alguma forma. E aqui nós vemos que Jesus estava orando, e quando ele acaba de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, nos ensina a orar assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Porque provavelmente os discípulos de João Batista oravam de uma forma a qual João tinha ensinado. Então Jesus disse: quando orardes, fazei dessa forma que eu vou vos dizer agora. E ensinou a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificando o nome do Senhor, santificando o nome do Senhor, chamando o reino de Deus para nós, fazendo a vontade do Senhor, que a vontade dele seja feita na terra como no céu, ou seja, que em todo lugar seja feita a vontade do Senhor, pedindo o pão nosso de cada dia, pedindo o alimento diário, não pedindo para amanhã, para depois, mas sim para o alimento diário a cada manhã, pedindo aquilo que necessitamos, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados,
porque somos cheios de pecados todos os dias. Pedindo ao Senhor que perdoa, assim também como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aqui o Senhor nos ensina a pedir a Deus que nos ensine a perdoar, assim como perdoamos. Porque que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Para que o Senhor possa nos perdoar, é necessário que nós perdoamos aquele que nos ofendeu, aquele que nos fez mal. De nada adianta nós pedirmos perdão a Deus se nós não perdoamos os nossos devedores, se nós não perdoamos aqueles que nos fazem mal, se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos injuriam. Então é necessário, para que nós recebamos o perdão de Jesus, o perdão de Deus, é que nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. E que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos livre de toda a tentação do inimigo, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor esteja nos protegendo todos os dias, que nós recebamos do Senhor toda a sorte de livramento da parte do Senhor. Esta é a oração do Pai Nosso que devemos orar a Deus quando assim sentimos no coração. Mas todos os dias, em todos os momentos, devemos estar em espírito de oração. Não necessariamente esta oração do Pai Nosso, mas uma oração que condiza com essas palavras, uma oração que nos traga essas palavras, é um modelo, uma fórmula que nós possamos nos achegar a Deus. E aí ele começa a falar aos seus amigos, aos seus discípulos, aos seus ajudadores, aos seus apóstolos. Ele conta uma parábola para os seus discípulos, uma história, para que os discípulos entendam ainda melhor esta oração. Dizendo: qual de vós que tendo um amigo, chega alguém na sua casa, precisa de pão para colocar à mesa meia-noite, a noite já chegada, e você corre na casa do seu amigo, bate na porta e pede: amigo, me dê pão porque eu recebi visita. Mas um amigo já está deitado, o amigo já está reencostado com seus filhos na cama, diz a palavra aqui. E ele diz que... E o amigo continua batendo na porta, insistente, importunando. Então, ele diz que de tanto importunar, esse amigo que está deitado, ele vai se levantar para entregar quantos pães for necessário. Por quê? Para se livrar do importúnio, para se livrar daquela situação, para que não acorde os filhos dele, para que não cause mais problemas na vizinhança. Então, quando um amigo chega para pedir o pão na casa do outro amigo, nós vemos que há ali uma intimidade, que há ali, porque ninguém vai pedir pão na casa de um vizinho, na casa de um amigo que não tem intimidade, que não conheça. Então é necessário que haja essa intimidade para que você busque pão na casa de um amigo. E é nesse âmbito que eu quero entrar nessa manhã. É necessário que haja uma intimidade para você fazer os teus pedidos ao Senhor. E veja que depois disso o Senhor vem dizendo que por causa da importunação, o amigo ele vai se levantar e vai dar quantos pães for necessário. Por quê? Porque pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e a porta se abrirá. É nesse sentido que Jesus explica para os discípulos esse versículo. Que se o filho pedir pão, se o filho tem fome, jamais o pai vai dar uma pedra para eles comer. O pai vai dar um jeito de comprar algo, o pai vai dar um jeito de dar um alimento para esse filho. Se um filho lhe pedir peixe, jamais o pai vai dar uma serpente, uma cobra. Se um filho lhe pedir um ovo, jamais o pai vai dar um escorpião. Ou seja, sabendo que nós somos maus, nós daremos coisas boas aos nossos filhos. Imagina um Senhor que é perfeito. Se nós pedirmos algo a Ele, com certeza Ele vai nos dar aquilo que está na vontade dEle para nós. Então, nessa manhã, o Senhor nos ensina a pedir, mas para pedirmos, é necessário que tenhamos intimidade com Ele. É necessário que tenhamos um relacionamento com esse amigo. É necessário que nós tenhamos um relacionamento para chegar
e bater nessa porta. Então, nessa manhã, se você tem um relacionamento com o Senhor, se você tem um relacionamento de amigo com Jesus, se você tem um relacionamento com Deus, pede, bate, bate, abre-se a porta para você. Pede que o Senhor fará o desejo do seu coração de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade do Senhor. Essa é a única situação que existe para que Deus às vezes não responda às nossas orações. Talvez as nossas orações não sejam de acordo com a vontade dele. E ele nos dá tudo aquilo de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque ele sabe do que nós precisamos, ele sabe o que vai acontecer futuramente e ele sabe como estamos predispostos a suportar as situações da nossa vida. Então, se batermos, abrir-se-á a porta. Se estiveres batendo na casa do amigo, ele com certeza abrirá pelo importúnio que você está causando. Veja, então quer dizer que Jesus, de tanto nós sermos importúnios, de tanto nós incomodarmos, ele derrama a bênção sobre a nossa vida. A insistência faz com que a bênção seja derramada. A insistência faz com que as nossas bênçãos venham sobre nós. Então é necessário, primeiro, que nós tenhamos intimidade, segundo, que nós tenhamos insistência e crermos naquilo que nós precisamos e para finalizar, ele dará a nós de acordo com a sua vontade. Não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a sua vontade, com a vontade do Senhor, porque ele não vai dar algo para nós. Se nós pedirmos pão, ele não vai nos dar pedra, mas ele vai dar algo, um pão que seja realmente necessário para nós, um pão que nos alimente, um pão que nos fortaleça, um pão que nos encha, um pão que cubra a nossa fome. Aleluia, minha filha está me ajudando a pregar, que cubra a nossa fome, que sacia a nossa fome, porque ele sabe o alimento necessário para saciar a nossa fome. E que nessa manhã você possa receber da parte do Senhor esta palavra: batei, batei e abrir-se a porta para você. Batei, batei e abrir-se a porta na sua vida, para que abra a porta, que haja relacionamento e intimidade e também que você seja insistente naquilo que você precise, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia. Café com Palavra mais uma vez. Em nome de Jesus, mais uma vez Café com Palavra. Que Deus abençoe você. Essa é Israela. Aleluias. Paz do Senhor Jesus.